Há uns anos já, nós falamos aqui no canal do comportamento um tanto que complicado do Elon Musk. Antes dele comprar o Twitter, antes dele brigar com o Alexandre de Moraes, já faz um bom tempo isso. E eu me lembro que naquela época os meus passarinhos haviam dito: olha, investiga o caso Musk, porque esse cara ele tem interesses no Brasil por conta da empresa de internet, a Starlink. Ele tá querendo ter, naquela época acho que ele nem estava ainda com conversas com o Bolsonaro, acho que não tinha vindo ainda para o Brasil. Eu sei que nós fizemos um vídeo comentando essa situação e inclusive falando dos problemas de depressão dele. Bem, de lá para cá as coisas andaram por outros rumos e a gente não tocou mais nesse assunto. Acho até que tocamos, mas enfim, agora tá aí, né, todo o problema revelado e a saída dele do governo. Elon Musk está com comprometimento da bexiga, não urina mais direito, aos 43 anos. E ele já há algum tempo não vem tendo comportamentos comuns. Ele deixou de ser um milionário excêntrico para ser uma figura maluca, digamos assim. E maluca, inclusive, para os padrões das pessoas que andam com ele, que são conservadores, reacionários. E agora ele sai aí do governo e os jornais estão revelando a caixa de drogas que foi vista com ele já em várias ocasiões, inclusive fotografada. Então parece que é o êxtase junto com cetamina, e ele mistura, né, várias drogas. O problema é que ele não é que ele é viciado, o problema é que ele é um usuário de combos. Ele toma dezenas de pílulas por dia de todo tipo. E o êxtase, vocês sabem, é um destruidor, né? Devastador de personalidades ali. Enfim, as coisas foram caminhando de mal a pior dentro do governo, com ele tendo crises de xingamento, e as coisas do ponto de vista familiar também foram se degradando, porque ele tem filhos com mais de 14 mulheres, inclusive com mulheres que nunca se relacionaram com ele, que ele paga para inseminação, né? E também as brigas na justiça por conta de guarda de alguns dos filhos. Porque o resultado é que o fim de Elon Musk como político chegou, e o fim dele como pessoa eu acho que está posto aí num horizonte. Uma fortuna não adquirida por ele, mas que leva a sua fama porque ele sempre foi tido como um gênio excêntrico, mas ele nunca foi gênio. Se você reparar em todas as invenções que estão no nome dele, todas elas, gente, né, são invenções que foram simplesmente roubadas. As pessoas
Ele é um caça, ele é um caça-patentes, né? O dinheiro dele compra. Só que ele tentou comprar o silêncio de algumas mulheres também. E aí as coisas foram se complicando. Bom, nada mais... Tudo isso não é estranho, né? Eu também não acho que será estranho se descobrir que o próprio Trump também é um drogado. Entre as elites americanas, as elites do dinheiro americanas, esta história do abuso de remédios ou de drogas, entre uma parte dos artistas, entre pessoas que são celebridades, o uso de drogas para sempre estar bem, não admitir que é possível estar naturalmente triste, não é possível ter uma vida orgânica normal, tem levado as pessoas à morte, né? Algumas delas a gente fica muito triste de saber, outras delas, como o Musk, a gente não consegue ficar triste. Ele é uma pessoa tão malévola, ele é um ser humano tão desprezível. O que ele fez nos Estados Unidos, arrebentando com o serviço público americano, é de tal ordem odiosa que não dá para você levar, ter um mínimo de consideração, né? É uma pessoa nefasta, né? Mais que o Trump. Os jornais agora estão publicando toda essa circunstância, vocês vão aos poucos ficarem sabendo de tudo. É isso, né, gente? É isso. Parece que quando a gente vê essas coisas dentro da nossa vidinha comum, né? Nós todos, da esquerda reflexiva principalmente, né? Que comungamos aqui do canal, das conversas, da leitura. Quando a gente vê isso, né? Aí a gente pensa em eu praticamente, e vejo que outros também, duas coisas nos vêm à cabeça, né? Como que a democracia, ela é um regime de roleta russa, né? Qualquer momento você pode ter uma figura doente, maluca, malévola, comandando certos países que não são nada pequenos. Trump é uma figura. Agora, o problema, a segunda coisa que vem à cabeça é o uso de remédios, de drogas, né? Por estas pessoas. Você junta o louco com o drogado, né? E essas pessoas acabam, alguns chegam a ser presidente, outros chegam a influenciar presidentes, outros chegam a influenciar levas de pessoas, né? Esse Musk, esta passagem dele pelo governo, ele deixou um legado de fome absurdo no mundo. Absurdo. Não sou eu que estou dizendo. É uma figura que frequenta os ambientes que ele frequenta. Porque é o Bill Gates. O Bill Gates falou, a pessoa mais rica do mundo hoje, ela amplia a fome dos mais pobres do mundo. Porque ele foi o responsável pela retirada efetiva. Não que o Trump não fosse fazer, mas ele foi o técnico que falou, corta ali, corta aqui, né? Sabendo o que ele estava cortando. E ele cortou a ajuda
missões que os americanos dos Estados Unidos tinham no mundo todo, principalmente em lugares de insegurança alimentar crônica, lugares da África que dependiam do dinheiro americano para instituições, muitas vezes privadas, que atuavam nesses lugares. Talvez a sorte nossa é que as drogas tenham atuado de maneira bem rápida, de modo que ele está com 43 anos e está totalmente corroído. Agora vejam só, eu vou até ler aqui para vocês, né? Uma das coisas que já estava preocupando os amigos era aquela ênfase na teoria de que os ricos têm que ter filhos, né, para propagar uma nova espécie, coisa que ele levou na prática e não parava mais, né? Então isso já estava preocupando. Mas vejam só, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó. No evento que ele fez a saudação nazista, várias pessoas começaram a questionar a sanidade do Elon Musk. Inclusive alguns técnicos, engenheiros que trabalhavam com ele já há algum tempo. E aqui tá, só deixa eu... Veja, aquele comportamento dele entrar pulando nos comícios do Trump, sair gritando, oferecer cheque, aquilo não é excentricidade. E ele mesmo já tinha confessado que ele tinha altos e baixos na depressão, né? Então tá aqui, né? No passado, algumas entrevistas arrancaram dele a verdade sobre as drogas, só que ele mascarou, dizendo que ele usava recreativamente, ele até provocou, ele falou, olha, eu trabalho demais, se eu usasse drogas, né, eu uso um pouquinho aí que é autorizado, um anestésico e tal, acetamina, mas eu trabalho demais, então não dá para me usar muito, mas não é verdade, né, não é verdade, ele já tinha perdido o controle do uso já há muito tempo. E o problema mesmo é o combo, né? Aqui, né? Acho que nós temos que ficar atentos para esse tipo de coisa, né? Ficar atentos, principalmente com políticos. Políticos que têm comportamento errático, a gente tem que ficar atento. Principalmente políticos que têm um dinheiro muito grande na mão, né? E que podem corromper todo um sistema. Porque nos cargos de poder, pessoas burras e malucas começam a ganhar autoridade e as pessoas começam a achar bonitinho. Você começa a achar, não, ele é excêntrico, é assim. Se não tivesse num cargo de poder, seria maluco. Se não tivesse num cargo de poder, seria burro. Mas estando num cargo de poder, ganha aura. E aí vai se perdoando tudo até se chegar à situação que se chegou, onde ele realmente tem que sair. Não tem mais como ficar.
É isso, gente. É isso. Talvez agora, né, as pessoas que foram lamber a bunda dele aqui quando ele esteve no Brasil, talvez agora as pessoas não queiram, né, mais posar com aquelas fotos. Algumas até querem porque são idiotas, mas vai ter algumas pessoas que vão renegar aquelas fotos, né, lambendo a bunda de um sujeito que sempre roubou patente. É isso. Daqui a pouco a gente volta.